Chris Brown nasceu em 5 de maio de 1989, em Tappahannock, uma pequena cidade na Virgínia, Estados Unidos. Filho de Joyce Hawkins, uma ex-dançarina, e Clinton Brown, um ex-membro da força policial, Chris nasceu em uma família de classe média, com raízes profundas na comunidade. Seu pai trabalhava como oficial de polícia e sua mãe se encarregava da casa e da educação dos filhos. Ao contrário de muitos artistas da sua geração, que cresceram em ambiente de extrema pobreza ou exclusão, Chris teve uma infância relativamente estável. No entanto, isso não impediu que ele fosse influenciado por desafios pessoais que viriam a moldar sua trajetória. Desde muito jovem, Chris mostrou um interesse inato por música e dança. Sua mãe, com sua experiência no mundo da dança, começou a notar os primeiros sinais de talento de Chris ainda criança. Aos 13 anos, Chris começou a cantar um chuveiro e a se apresentar para a família, imitando grandes nomes da música como Usher e Michael Jackson. A essa altura, o jovem já se destacava pela sua habilidade impressionante de cantar e dançar, o que em pouco tempo o levou a se apresentar em festas locais e a ser notado por produtores da indústria musical. Em 2004, a vida de Chris Brown mudou para sempre. Aos 15 anos, ele foi descoberto por um produtor de música chamado Tina Davis, que o ajudou a assinar contrato com Jive Records, uma das maiores gravadoras da época. Em 2005, Chris Brown lançou seu álbum de estreia, intitulado Chris Brown. O sucesso foi imediato. O single, Run It, alcançou o topo das paradas, e o jovem cantor rapidamente se tornou uma sensação mundial. Mas o que era um início meteórico na indústria da música, logo se transformou em uma pressão gigantesca. Aos 16 anos de idade, Chris Brown estava sendo comparado a ícones como Usher e Michael Jackson. Era o novo príncipe do R&B, com uma legião de fãs que o adoravam. A essa altura, já estava claro que o sucesso de Chris não era apenas temporário, mas uma promessa de uma carreira de longa duração. Sua música, cheia de energia e habilidade, tocava tanto nas paradas de R&B quanto nas de pop, conquistando uma base de fãs de diversas idades. No entanto, a pressão da fama começou a se intensificar. Enquanto Chris dominava os palcos, sua vida pessoal parecia ser cada vez mais invadida por um olhar público implacável. Em 2006, ele foi nomeado para seu primeiro Grammy e começou a ser reconhecido internacionalmente. Sua carreira parecia caminhar sem obstáculos já vistos, mas por trás dos holofotes havia uma tempestade começando a se formar. O ano de 2009 representaria o maior teste da vida de Chris Brown. Em fevereiro daquele ano, Chris agrediu fisicamente a sua então namorada Rihanna, em plena véspera de Grammy. As imagens de Rihanna, visivelmente machucada, se espalharam pelo mundo. O incidente gerou uma onda de condenação pública e Chris Brown foi imediatamente alvo de críticas ferozes. Ele foi preso, condenado por agressão e teve que cumprir uma sentença de serviço comunitário. O escândalo foi devastador tanto para sua carreira quanto para sua vida pessoal. O impacto foi imediato. Suas músicas foram removidas das rádios, sua imagem foi seriamente prejudicada e ele se tornou o símbolo de uma nova onda de violência no relacionamento de celebridades. Durante os meses seguintes, ele foi condenado publicamente e a indústria musical o rejeitou temporariamente. No entanto, o que muitos não perceberam foi o sofrimento psicológico e emocional que esse evento trouxe para Chris Brown. Com a perda do apoio do público, ele se viu preso entre o arrependimento e a necessidade de tentar se redimir. Sua imagem se tornou o reflexo de um herói horrível e a luta para reconstruí-la seria longa e árdua. Depois do escândalo de 2009, Chris Brown teve que enfrentar um novo tipo de luta, a luta pela reconstrução de sua imagem e carreira. Nos anos seguintes, ele lançou uma série de álbuns, mas sua trajetória foi marcada por polêmicas e comportamentos erráticos. Durante os anos de 2010 a 2012, ele foi preso várias vezes e se envolveu em disputas públicas nas redes sociais. Os fãs e críticos questionavam se ele realmente havia mudado ou se continuava sendo o mesmo indivíduo destrutivo de antes. Em 2011, após ser condenado, ele lançou o álbum Fame, que rendeu um Grammy. Rimou, né? Mas vamos continuar. Era claro que, apesar das suas falhas, seu talento musical permanecia intacto. O álbum se tornou um dos mais vendidos da sua carreira, mas o comportamento de Chris Brown ainda era uma montanha russa de altos e baixos. Nos anos seguintes, ele continuou sendo um artista respeitado em termos de talento, mas seus escândalos pessoais continuaram a afetar sua imagem. Houve brigas em público, prisões e até desentendimentos com outros artistas. A mídia constantemente o rotulava como o vilão, o bad boy da música pop.
Mas o problema era maior do que apenas comportamento errático. Chris Brown enfrentava uma luta interna com sua própria identidade. A partir de 2013, as coisas começaram a mudar. Chris Brown se afastou do ciclo de escândalos e começou a focar mais em sua música e em sua vida pessoal. Ele passou mais tempo em estúdios de gravação, onde desenvolveu um som mais maduro, misturando o R&B com o hip-hop, e retornou ao centro das atenções com álbuns como X, de 2014, e Royalty, de 2015. Através desses álbuns, ele demonstrou sua habilidade de evoluir musicalmente e de se conectar de forma mais autêntica com seus fãs. Mas talvez o maior sinal de sua superação tenha sido o nascimento de sua filha, Royalty, em 2014. A paternidade transformou Chris Brown de uma estrela jovem e rebelde em um homem que começava a se redescobrir como ser humano, alguém que precisava ser exemplo para a própria geração. A paternidade trouxe uma mudança perceptível em sua abordagem da vida e o forçou a repensar suas atitudes e prioridades. O renascimento artístico de Chris Brown foi gradual. Em 2017, ele lançou o álbum Heartbreak on a Full Moon, que foi amplamente elogiado pela crítica que a música faz. O álbum, um projeto duplo, se tornou um sucesso comercial e mostrou a capacidade de Chris de se reinventar como artista. Depois de 2019, o renascimento de Chris Brown não apenas se confirmou, ele se consolidou. Se até então ele havia mostrado sinais de reconstrução, agora ele erguia um império criativo tijolo por tijolo, com uma impressionante consistência artística. O álbum Indigo, lançado em junho de 2019, foi um verdadeiro fenômeno, com faixas como No Guidance, feat com Drake, que marcou a reconciliação pública entre os dois após anos de desavenças. Chris provou que sua música continuava pulsante, sensual e viciante. O seu álbum Indigo estreou em primeiro lugar na Billboard 200, reafirmando que o artista não apenas se recuperou, como estava mais forte do que nunca. Mas ele não parou por aí. Em 2022 veio Breeze, um álbum que traz uma maturidade sonora e estética, com participações de peso como Lil Wayne, Wizkid, H.E.R., Lil Baby e Jack Harlow. O álbum, embora mais sombrio em tom, manteve a vibração dançante e emocional típica de Brown, com hits como Warm Embrace e Call Me Every Day, que mesclavam Afrobeat, R&B clássico e uma produção refinada. Breeze não foi apenas um projeto musical, foi uma reafirmação de identidade, uma resposta elegante ao passado, uma reconciliação com o presente e uma ponte para o futuro. Em 2023, Chris Brown lançou a versão Deluxe do álbum Breeze Deluxe, com ainda mais faixas inéditas de colaborações. A crítica, embora sempre dividida, teve que admitir: musicalmente, Chris Brown não perdeu o toque. Ao contrário, sua habilidade de transitar por múltiplos gêneros, do trap ao pop, do R&B ao Afrobeat, o tornou dos artistas mais versáteis de sua geração. Mas talvez o verdadeiro fenômeno esteja no palco. Os shows de Chris Brown não são apenas eventos, são rituais modernos, quase litúrgicos, de dança, luz e paixão. Sua turnê Under the Influence Tour de 2023 foi um espetáculo de vendas. Em questão de horas, ingressos se esgotavam em arenas e estádios por toda a Europa e América do Norte. Milhares de fãs de diferentes gerações se reuniam para ver ao vivo aquele que muitos chamam de o maior performer masculino da era pós-Michael Jackson. Seus movimentos de dança, seu controle vocal, a sinergia com o público, tudo indicava que Brown havia não apenas recuperado seu trono, mas havia construído um novo, mais sólido e mais resiliente. Chris Brown é a prova de que a natureza humana é cheia de contradições. Ele não é apenas o vilão que a mídia pintou durante seus piores momentos. Ele também não é o herói perfeito que muitas vezes tentamos idealizar. Ele é um ser humano complexo, com falhas, mas também com a capacidade de mudança e superação. Ao longo de sua trajetória, Chris Brown nos ensina que todos nós somos vítimas e vilões de nossas próprias histórias e escolhas. Todos erramos. A questão não é se devemos ser condenados por nossos erros, mas como lidamos com as consequências deles. Ele nos lembra que o perdão é uma via de mão dupla. Primeiro, devemos perdoar a nós mesmos antes de esperar que os outros nos perdoem. Chris Brown, como qualquer ser humano, falhou, mas também se levantou. E talvez a verdadeira pergunta seja: o que é mais importante? O que fizemos no passado ou o que estamos fazendo agora para mudar? Chris Brown ainda é uma figura controversa, mas sua história de resiliência e transformação é sem dúvida algo que devemos refletir. Afinal, como diria Nietzsche, quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como.
No final das contas, se você acha que a vida de Chris Brown foi marcada apenas por escândalos de altos e baixos, talvez esteja esquecendo que ele ainda tem uma coisa em que é insuportável: o poder de dançar enquanto tudo desaba ao seu redor. Ele pode ser um vilão, um herói ou um anti-herói, mas pelo menos ele sempre sabe como mexer os quadris.